versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. O tema dessa mensagem de hoje é o grande dia. Esse é o tema da mensagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Eu vou começar aqui essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vai dizer assim a mensagem, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 diz assim, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o quê, pessoal? Um edifício. Deixa claro para mim e para você, pessoal, com essa mensagem aqui no verso 1, que a nossa casa, quando diz aqui, não é a sua casa, não é a minha. Não é a nossa casa, quando diz casa terrestre, né? Não é lá no seu endereço lá. Não é em Jardim Maravilha, não é, no meu caso, lá em Realengo, né? Quando diz aqui a casa terrestre, está dizendo sobre o seu corpo, o que você tem, né? Isso aqui que nós temos aqui é como se fosse uma capa, isso aqui é uma casa. Não é só tratado como um corpo, mas tanto eu quanto você, nós temos aqui uma casa, e o que habita nessa casa é o Espírito, entenda bem. Então, quando Paulo está deixando claro aqui para a gente, pessoal, nessa mensagem, ele diz, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, ou seja, quando o teu corpo, a tua casa, essa carne e osso que você tem aqui, quando isso aqui se desfizer, né, ou seja, quando você morrer, quando você não estiver mais aqui na terra, e você sabe que quando estiver próximo lá da sua morte, você morrer, você sabe que você vai ser enterrado, né? Hoje em dia tem esse negócio de cremação também. Mas, enfim, você será ali enterrado. E o que vai acontecer com o teu corpo, pessoal? Os bichinhos vão fazer o quê? Vão comer. Ou seja, essa casa terrestre aqui que nós temos, ela vai se desfazer. Ela vai se acabar. Isso aqui não é eterno. Isso aqui não é uma coisa que, pastor, isso aqui é eterno minha casa. Não, isso aqui é uma coisa que vai se desfazer. A gente precisa ter isso muito firmado na nossa mente, pessoal. Todo o nosso corpo, toda a nossa casa, essa casa que eu digo aqui, isso vai se desfazer um dia. Isso não é eterno. Só que ele diz assim, ó, ele vai pontuar, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, ou seja, por mãos de homens, né? Eterna e nos céus. Ou seja, isso aqui que vai se desfazer, pessoal, repete assim comigo, ó. Graças a Deus que Deus tem um plano para minha vida. É isso, irmãos. Né? Essa casa vai se desfazer, mas você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar esquecido. Você não vai ficar uma alma e um espírito vagando por aí, como muitos pensam, né? Aqui dizem alma penada, não é isso que falam, né? Não vai acontecer isso, irmãos. Não tem nada a ver isso aí. Isso aí o pessoal fica viajando na maionese aí fora aí. Não tem nada a ver, irmãos. Esse negócio de, porque esse espírito que tem aqui vai vagar por aí, e daqui a pouco esse espírito, né, fica num lugar, como se fosse num purgatório, aí daqui a pouco parece que vem outra pessoa, aí nasce um bebê, o teu espírito que morreu vai para outro bebê. Ih, esquece isso, irmão. Aí daqui a pouco o espírito vai para um cachorro. Daqui a pouco o espírito vai para um cavalo, né? Daqui a pouco o espírito é uma formiga. Você sabe que tem por aí religiões, né? Que você não pode pisar na formiga, porque pode ser um parente teu. Sabiam disso? Que coisa interessante, irmão. Você não pode... Não pisa não, que você tem pode ser um primo teu. Tá amarrado isso aí, no nome de Jesus, né? Isso aqui pode ser teu tataravô, olha que coisa. Imagina só tendo que respeitar uma formiga. Sim senhor, meu vovô. Então entenda esse negócio aí, pessoal, viaja na maionese, pessoal. Não tem nada a ver. O que Paulo está deixando claro para mim e para você aqui é que esse corpo aqui, essa casa, ela vai se desfazer, mas graças a Deus que nós vamos ter um edifício no reino dos céus. Amém, pessoal? Esse corpo nosso, ele será transformado. Tanto que no versículo 2 vai dizer assim, ó. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é onde, pessoal? No céu. A nossa habitação é onde, então? É no céu, não é aqui na terra. Aqui na terra não é a nossa habitação. Então eu quero que você entenda uma coisa. Essa casa terrestre, ela vai se desfazer, ela não vai existir, não é eterna, mas o edifício que Deus preparou para a gente no reino dos céus, isso vai ser eterno. Porque o teu corpo, irmãos, e o meu corpo também, ele vai ser transformado. Naquele grande dia, nosso corpo, isso aqui que nós temos aqui, ó, ele será transformado. Lembra de Jesus?
Quando Jesus foi morto, foi crucificado, aí ele desce até o inferno, fica 3 dias lá, toma a chave da morte do inferno, mas no terceiro dia o que acontece? Ele ressuscitou, certo? Mas aí os discípulos estão juntos lá, meu Deus, e agora como é que vai ser? E os discípulos conversando, e estava tudo fechado, tudo trancado. Daqui a pouco quem aparece no meio deles? Jesus, a paz seja convosco. Imagina o pulo que eles deram, pessoal. Pensa só. Ah, meu Deus, o que é isso aqui? Porque estava trancado, Jesus passou pela parede. Ou seja, o teu corpo, o meu corpo, ele vai ser transformado. E isso não é uma coisa terrena. Isso não é uma coisa que um dia, né, esse corpo que vai ser transformado, ele vai ser desfeito. Não, isso é eterno. Porque isso vem diretamente do reino dos céus. Isso vem diretamente do nosso Deus, pessoal. Só que para isso precisa acontecer o grande dia. Ou Jesus voltar agora, ou você pode morrer agora. Eu posso estar pregando agora, daqui a pouco empacotar, como diz aí, né? Puf, acabou. Pastor Biratã, o que houve, pastor? Já foi, estou na glória, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Então entenda, esse nosso corpo, para ele ser transformado, ou você precisa morrer, ou Jesus precisa voltar. E está longe disso acontecer, pessoal? Está longe? Bom, de Jesus voltar está perto, mas de você morrer não, né? Está bem longe aí isso aí, em nome de Jesus, amém? Ó, abra sua Bíblia aí, volta um pouquinho as folhas, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Olha o que vai dizer no versículo 51, pessoal. Diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos o que, pessoal? Dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Olha o que diz a mensagem. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, tá? Então diz aqui, bem claro para você, que todos seremos transformados, mas nem todos dormiremos. O que é dormir aqui? Não é que você vai para o céu e vai ficar dormindo, não é isso que ele está querendo dizer. É que nem todos morreremos. Nem todo mundo vai provar da morte, pessoal. Por exemplo, você está aqui agora, né? Como eu falei, a gente está aqui, algum de nós pode morrer, acabou. Você provou da morte. Mas vai ter alguém, pode ser eu, pode ser vocês, né? Todos nós, pode ser os nossos filhos, pode ser os nossos netos, né? Pode acontecer que não vai provar da morte. Por quê? Porque vai ver Jesus o quê, pessoal? Jesus voltando. Então a gente não vai provar da morte, né? Eu creio que como hoje em dia está esses tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos, como a própria Bíblia diz, eu creio que eu não vou provar da morte. Eu creio que eu vou presenciar a volta de Cristo. Diga glória a Deus, pessoal. Eu creio muito nisso. Eu creio que a gente vai estar aqui qualquer dia num culto de domingo, pessoal, né? E Deus queira que seja dessa maneira, a gente aqui adorando a Deus. Que coisa linda, irmãos. Imagina só, a gente aqui adorando a Deus, glória a Deus, aleluia, na hora do louvor, da adoração, e daqui a pouco, pensa só que coisa linda, irmãos. Aí a pessoa vai olhar, abrir o olho, vai falar, pastor tá brincando com a gente, pastor tá querendo, né, colocar a pilha na gente. Não é, irmão, a trombeta tocou. E daqui a pouco, quando a gente não piscar de olho, a igreja foi arrebatada. Eu creio muito nisso, né? Agora, se eu vou presenciar isso, eu não sei, aí é com Jesus, né? Eu não sei, mas pelo que está acontecendo aí fora, acredito eu que sim, tá, pessoal? Versículo 51 de novo diz, ó. E eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, o corpo transformado. Aí diz assim no 52, num momento, num abrir e fechar de quê, pessoal? De olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Mais uma vez, transformados. Então, nosso corpo, ele precisa ser transformado para ir para o reino dos céus. O apóstolo Paulo diz, né, que nem a carne e nem o sangue podem herdar o reino dos céus. Não tem como. Não dá para o teu corpo que você tem agora, e esse que eu tenho, né, o teu sangue, o teu corpo, o teu osso, não tem como o nosso corpo ir para o reino dos céus. Você vê que os cientistas falam que já foram na Lua. Já escutaram isso? Já foram na Lua, já foram em Marte, já foram... Pastor, é verdade? Não, não sei. Eu sei pregar a palavra de Deus. Se é verdade, se foram lá ou não, eu já não sei. Mas eu digo uma coisa para você. No reino dos céus ninguém consegue chegar. Eu já fico meio desconfiado com esse negócio que foram na Lua. Não é? Sinceramente, eu fico desconfiado, eu não sei, mas enfim, né? Eles falam que foram lá, hoje em dia tá mais fácil até desse negócio de aplicativo agora,
negócio de IA, né? IA, negócio de IA, a pessoa consegue, né, fazer, montar, enfim, né? Mas, irmãos, o nosso corpo não consegue chegar até lá. Agora, o seu corpo transformado, como ele está dizendo aqui, aí o seu corpo vai conseguir. Você vê que vai ser no piscar de olhos. A gente está aqui, daqui a pouco não está mais. Piscou o olho, acabou. Pensa só, quantas vezes você já piscou o olho hoje, desde que você acordou? Dá para contar? Irmão, não tem como contar isso. Né? Pensa nisso, é muita coisa, irmão. Você toda hora pisca, você está piscando toda hora. Né? Eu estou aqui, daqui a pouco pisquei. Eu estou aqui, pisquei de novo. Ou quantas vezes eu pregando hoje já pisquei para você e você não percebeu? Quantas vezes você já piscou olhando para mim aí eu não vi? Né? Minha esposa está piscando mais, ela fica piscando para mim. Parece que está me namorando, né? Mas entende, irmão, eu quero que você entenda isso aqui hoje. É isso que eu quero que você entenda. O nosso corpo será transformado e o arrebatamento vai ser um piscar de olhos. A gente não vai perceber. Agora você imagina. Pensa comigo agora, você de casa também. Pensa comigo agora. Um piloto de avião. Pensa comigo. O cara está pilotando o avião e ele é convertido. Pensa nesse cara na hora do arrebatamento sumir e puf! O que acontece com o avião, pessoal? Aí outro helicóptero, puf, arrebataram. O que acontece? Motorista de ônibus está andando, puf, e aí? Pensa no desastre total que vai acontecer no mundo. Pensa na situação que vai acontecer no mundo aí, pessoal. Pensa as pessoas gritando, meu Deus, o que aconteceu? E cai no helicóptero, cai no avião, ônibus batendo, ônibus caindo na ribanceira, e acontecendo um monte de coisa, as pessoas desesperadas correndo, e mães, né, olhando, cadê meu filho? Roubaram meu filho, o meu filho. Porque o reino do céu é dos pequeninos, né, pessoal? A criança, ela vai direto pro céu. Então pensa a mãe desesperada, a avó, meu Deus, o meu netinho, cadê meu netinho que estava aqui? Meu Deus, e a mulher acordando, né? O marido só queria saber de Jesus, e a mulher não queria saber de nada de Jesus. Aí pensa só, a mulher acordando, meu marido, levaram meu marido. Alguma mulher pegou meu marido, tá amarrado, né, pessoal? Pensa o desespero só. Pensa o marido acordando, né? Que a mulher vinha para a igreja, buscava a Deus, o marido não queria nada. E pensa só, o marido acordando, meu Deus, cadê minha esposa? Minha esposa sumiu. Aí olha o armário, mas a roupa tá tudo aqui da minha esposa. O que aconteceu? Aí quando olha para lá, ué, minha esposa tá vestida com essa roupa e a roupa tá aqui. Meu Deus, será que minha esposa saiu de que forma é agora? Irmãos, vai ser uma coisa chocante. As pessoas gritando na rua, as pessoas apavoradas, as pessoas passando desesperadas na rua, uma aflição, um momento assim, pessoal, que sinceramente eu não quero estar aqui, não quero que você esteja também. Então vai um recado aí para você de casa, né? Talvez quem está aqui já está firmado com Jesus, mas talvez você que está em casa, que está assistindo essa mensagem hoje, talvez, irmão, você precise se firmar mais com Cristo. Porque quando essa hora chegar, se você não vigiar e largar esses desejos da tua carne, como eu disse lá, né, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, se você não largar os desejos da tua carne, tu vai ficar aqui nessa aflição. Você vai ficar aqui nesse problema. Por isso que agora é a hora de você consertar a tua vida. Essa carne que nós temos aqui, essa casa, isso aqui vai se desfazer, irmão. Então o que a gente precisa fazer? Largar essas vontades da carne, né? Essa vontade, esse desejo que tem na tua carne, largar isso e começar a se aproximar mais de Cristo. Para você receber essa casa eterna que Deus quer te dar. Mas se você não largar esse vício pecaminoso que você está, essa aflição que você está, irmão, um cigarro desse tamanhozinho, ele para você. A tua carne se satisfaz com um pedaço desse tamanho. E pensa num tamanho enorme que tem o teu espírito com Deus. Pensa na tamanha responsabilidade que você tem quando está do lado de Deus. E um cigarro desse tamanho aqui está te paralisando. E você vai perder a tua salvação por causa de uma coisa desse tamanho. Pensa comigo. Talvez por causa de uma pinga desse tamanho de cachaça. E você está se perdendo. Você está se perdendo porque você, eu não consigo, porque sabe como é que é? A cerveja, porque a bebida, porque a cocaína, porque a droga, ela me deixa assim, fascinado, a droga é diferente, ou até você que está traindo teu marido. Talvez você está traindo teu marido e ele nem sabe. Olha que coisa. Talvez é você, o homem de Deus, né, que está traindo a tua esposa nem sabe. Eu não sei, mas você vai perder a tua salvação.
Talvez a tua mulher tá direitinha, indo para a igreja, toda certinha. Ou talvez ela nem vá, mas tem os princípios dela, né? E você tá lá, fingindo ser um bom samaritano, mas na verdade tu tá traindo a tua esposa. E aí quando chegar o grande dia, tu tá satisfazendo a tua carne todo dia. E quando chegar aquele dia, você vai ficar. Talvez a tua esposa vai subir. Talvez ela tá buscando a Deus e você não tá perdendo tempo. Então por isso que é necessário a gente eliminar os desejos da carne. Aí tem gente que vai falar assim, pastor, mas é difícil, pastor, seguir a Deus é difícil, é uma preocupação, eu não consigo largar isso. Você não consegue? Então tá bom, abra aí em Lucas capítulo 21, vamos lá pessoal, vou até beber uma água aqui que agora vai ser forte. Lucas capítulo 21, versículo 17, Lucas 21, verso 17. Tá pesado, pessoal, a mensagem? De manhã ficou. De manhã não foi, Bruna Luz? De manhã foi, o pessoal tá com o olhão desse tamanho. Você perguntava, a pessoa nem respondia. Não, pastor, Vamos lá. Lucas 21, versículo 17. Olha o que vai dizer aqui, ó. Verso 17 diz assim, ó. E de todos sereis o que, pessoal? Odiados por causa do meu? Irmão, você vai ser odiado por causa do nome de Jesus. A pergunta que eu lhe faço, será que nós estamos preparados para a perseguição que está por vir na igreja? Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está preparado uma pessoa botar uma arma na nossa cabeça e falar, nega Jesus? Não, nem isso. Vamos falar dos nossos filhos. Vamos falar dos netos, né? Uma pessoa botar arma na cabeça do teu neto ou do teu filho e falar assim, nega Jesus, senão eu mato. Será que você está preparado para negar uma pessoa? Uma pessoa que você ama muito? Aí tem gente que fala assim, eu estou preparado. Tá, mas na chuva tu não vem para a igreja. Mas no frio tu não vem para a igreja. Mas não pode soprar um gelado, né, no teu ouvido, que tu não vem para a igreja. Mas está preparado. Não, se falar pro meu filho eu deixo matar porque eu amo Jesus. Mas no frio desse tu não vem para a igreja, tu não busca Deus. Então entenda que, aqui deixa claro para você, que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Hoje você expulsa demônio nesse nome. Hoje você cura pessoas nesse nome. Hoje você liberta pessoas com esse nome. Mas um dia você será odiado por causa desse nome aqui, pessoal. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito forte. Aí no 18, ele vai nos dar uma garantia, tá? No 18 fala assim, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não vai perecer. Nós vamos passar aflição, mas Cristo vai estar conosco. 19. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado o quê, pessoal? Irmãos, a sua desolação. Pensa comigo só. Jerusalém está cercada de exércitos ou não está? Não está acontecendo guerra o tempo todo aí? É isso que está falando aqui. Diz aqui, mas quando você vê Jerusalém cercada de exércitos, você vai saber então que é chegada a sua desolação. Está chegando. A gente tem visto. Eu costumo dizer que Jerusalém, né, ele é o nosso termômetro. Jerusalém é o nosso termômetro, pessoal. De dizer como é que vai estar a vinda de Jesus. Lá é o termômetro. É lá que vai dizer tudo. No 21 diz assim, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. O que estiverem no meio da cidade, que saiam. E que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então tudo vai ser cumprido, tá? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí diz assim, olha 25 agora, pessoal, presta atenção. E haverá sinais, aonde, pessoal? No sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar, e do que, pessoal? E das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão o quê? Abalados. Que coisa forte, irmãos.
Sabe o que está falando aqui? Das situações climáticas que vão acontecer. Aqui está falando do tempo. Olha o tempo como é que está estranho hoje em dia. Está muito sol. Daqui a pouco está muito o quê? Está muito frio. E que coisa estranha, irmãos. Olha as coisas que estão acontecendo por aí. De manhã até comentei um pouquinho do tal do El Niño que está para vir aí, né? El Niño, né? Que está para vir aí agora, né? Essa mudança climática. Aí eu comentei os golfinhos, os tubarões, as baleias, tudo saindo do fundo do mar. Peixes que só vivem no fundo do mar estão saindo. Estão aparecendo lá como é que fala? Na beira, né, da praia lá, né? Por que isso, pessoal? Tem alguma coisa que está acontecendo no fundo do mar. Alguma coisa está muito estranha. Alguma coisa está acontecendo. Essas mudanças climáticas, está fazendo muito frio por aí. Alguns lugares que não tinha neve está nevando. Alguns lugares que era muito seco está inundando de água. Lugares que tinha muita água está seco agora. Então está tudo muito diferente. Lugares que não tinha costume de ter neve está nevando. Não tinha costume de não cair granizo, né? Está caindo. Então a mudança climática ela está acontecendo. Eu não sei, pessoal, o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer. Quem sabe é Deus. Agora, eu te digo uma coisa. As escrituras sagradas elas vão ter que se cumprir. A palavra de Deus ela vai ter que se cumprir. E Jesus está avisando aqui na palavra de Deus, pessoal, que quando esse tempo chegar, é a hora que Jesus realmente está à porta. Jesus está voltando. É por isso que nós temos que começar a ter uma percepção e entender que esse tempo, ele é chegado. Tem muita coisa errada que está acontecendo por aí. Muita coisa esquisita. Hoje, por exemplo, está tendo jogo do Brasil, né? Nesse horário agora. Está tendo jogo do Brasil. Teve uma mulher que disse, eu esqueci agora, eu tentei falar com a minha esposa, é uma mulher que é vidente, né? Lembrei agora. Ela diz que é vidente. Ela falou que nesse jogo de hoje, do Brasil, ia aparecer uma grande nave espacial no meio do campo, ia levar parece que até que falou os dois jogadores, Neymar e Vinícius Júnior. Então, ó, recado aí, Neymar e Vinícius Júnior. Você está jogando agora aí, tomara que essa mensagem consiga chegar até você que está jogando agora, deve estar no intervalo essa hora, né? Então, que chegue até você, se protege, fala o nome de Jesus aí. Amém, pessoal? Irmãos, você vê como é que as coisas estão esquisitas hoje em dia. Você vê que se o arrebatamento acontecer hoje, o que vão falar que levaram foi quem? Foi os ETs. Não foi arrebatamento, vai ter um monte de gente que vai ser enganado. Um monte de cristão que vai ser enganado. Porque daqui a pouco está aparecendo ET por aí, pessoal. Mas é o diabo. Daqui a pouco aparece um monte de ET por aí. Aí daqui a pouco começa a sumir um monte de gente. Eu vou sumir, vocês também, né? Espero que você de casa também suma com Jesus, né? Espero sim que você suma, que você se posicione e tome vergonha também, né? De poder estar com Deus. Mas vamos supor que aconteça, né? Um arrebatamento. E aí, irmãos? Vão falar que foi os ETs. Os ETs levaram, igual nesses filmes que a gente vê aí, a nave para em cima, dá aquela luz, aquele clarão de luz, ele é isso que vão falar. É exatamente isso que vão falar. E ó, o que vai ter de crente que vai acreditar não é brincadeira. E vai perder a salvação. Fala assim, misericórdia. Ó, 2 Timóteo capítulo 3, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, abre aí em Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê, pessoal? Trabalhosos. Está acontecendo um tempo mais trabalhoso ou não está, pessoal? Bom, para você vir para a igreja hoje em dia é uma batalha, é uma luta. Eu sou daquela pessoa que quando o meu telefone toca para despertar de manhã, 5 horas da manhã, eu dou um pulo da cama na hora. É rápido. Meu telefone tocou, já dou um pulo da cama, pego o telefone, desligo, já vou para a sala, me arrumo, pego as coisas, vou pro banheiro, tomo banho, faço as coisas e saio de casa. Não fico enrolando, não. É rápido, né? Eu sou assim. Mas, irmãos, nesse friozinho, hoje eu dei uma dormida mais uns 10, 20, 30 minutos. Né? E eu não sou de fazer isso, não. Não sou de fazer isso. Mas hoje eu tive que voltar para cama um pouquinho, que esse fio deixa de um pouquinho mole. Confesso. Eu acordei com o despertador, aí fui, aí eu meio que fiz assim na cama para ver onde é que tá minha esposa, né? Aí eu olhei, não tá aqui. Bom, arrebatada não foi que eu tô aqui, né? Falei, então tem alguma coisa de errado aí. Aí fui pra sala, cheguei lá, tava ela orando de madrugada, né? Glória a Deus. Aí tava ela orando de madrugada lá.
Aí eu passei com a minha cara um pouco assim com sono, aí ela, bom dia, eu falei, bom dia. Aí daqui a pouco eu saí, aí ela já vai, eu falei, não, vou voltar mais um pouquinho hoje. Né? E eu não sou, ela sabe, eu não sou de fazer isso, né? Aí ela, eu já acabei de orar, vou pra cama. Quando ela foi, tá eu indo atrás dela, ela olhando. Falei, gente, tá vindo mesmo. Aí eu fui lá, deitei mais um pouquinho, daqui a pouco, antes de despertar, eu, fui embora, né? Mas, confesso que hoje eu dormi mais um pouco. Porque esse fim deixa a gente um pouquinho mole, pessoal. São os tempos trabalhosos. Acontece alguns problemas pra gente não vir pra igreja. São os tempos trabalhosos, isso acontece. Tanto que no versículo 2, aí ele vai dizer assim, pessoal, ele vai fazer uma lista pra gente vigiar, tá? Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, achando que ele que faz as coisas, ele que pode fazer tudo, e não é Deus, tá? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tá acontecendo isso tudo aqui, sim ou não, pessoal, por aí? Já viu como é que esses jovens estão tratando os pais hoje em dia? Vocês já perceberam como é que tá isso? Irmão, tá demais. Um dia desse eu levei minha esposa para fazer um exame, ela, minha filha também. Aí eu levei ela fazer um exame, aí tinha uma jovenzinha, né? Mas será que a mãe vai ver esse vídeo? Aí tinha uma jovenzinha que tava lá com a mãe, aí parece que a mãe toda pacata assim, né? Aí a mãe tava conversando com a atendente. Aí parece que a mãe falou assim, ô fulana, tu comeu? Ela, tomei café, mãe. Mas eu falei que tu não podia tomar café. Ah, mas aí eu tomei, tava com fome. Ia fazer exame de sangue, não podia, tem que ficar em jejum, né? Aí a mãe, meu Deus, aí a mãe chamou ela, amanhã você não pode comer. Aí a jovem, caramba, nossa. Aí já botou as mãos na cadeira assim, pessoal, fez aquela coisa assim, de mulher. Aí falou assim, e eu vou morrer, mãe, por acaso? Olha só, pessoal, falando pra mãe que se ela não comesse, ela ia morrer. Olha que coisa, irmão. Ah, irmão, se eu falasse isso pra minha mãe na época, você é dessa época também? Sim ou não? Se tu falasse um A, abrisse o braço pra tua mãe, o que acontecia? Ixi, irmão, tá de brincadeira. É de costa de mão, né? Era assim, nem fazia pose. Do jeito que tava, virava. Só que hoje, tá tudo muito, muito diferente. As coisas estão diferentes, como diz aqui, né? Desobediente a pais e mães, ingrato e profanos. Versículo 3. Diz assim, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem, pessoal? De Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o que você tem que fazer? Afaste-se. Eu não consigo ver pessoas que falam assim para mim, eu sou cristão, mas mesmo assim eu continuo com as mesmas amizades de antes. Não dá para mim. Eu sou cristão, mas nem por isso eu parei de andar com pessoas que estão bebendo e se prostituindo, um monte de gente que está com um cigarro perto de mim. Eu não consigo. Não consigo entender isso, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia me diz o quê? Para eu me afastar dessas pessoas, ele ainda vai pontuar, fuja da aparência do mal. A Bíblia me garante isso. Então, irmãos, não tem como. Eu sinceramente, né? Eu fico incomodado de estar com uma pessoa do lado que fala palavrão o tempo todo do meu lado. Se você não se incomoda com alguém assim, tem alguma coisa de errado com você. Você tem que se incomodar, irmãos. Você é cristão. Como é que um cristão vai se sentir bem do lado de uma pessoa que está bebendo, que está fumando, que está falando palavrão? Não tem sentido para mim. Por quê? Porque eu entendo que o meu corpo ele é santificado. Eu santifico o meu corpo para Deus. Eu santifico a minha casa para Deus, a minha família. Então, quando eu estou do lado de alguém que não é santificado, que está nesse mundão aí, irmão, eu me sinto desconfortável. É uma coisa de você ficar perto, daqui a pouco você, eu já volto, e você sai dali. Não dá para ficar o tempo todo. Amém, pessoal? Isso aqui tem que estar, pessoal, muito na nossa mente. Você quer ver uma coisa? Mateus capítulo 5. Olha o que vai dizer aqui, Vamos lá. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa fala assim, eu não consigo largar essas coisas do meu corpo. Eu não consigo largar esse pecado. Lembra que eu falei isso? Olha o que vai dizer agora. Mateus 5, 29. Olha aí para você que fala que não consegue largar isso. O que você tem que fazer?
Mateus 5:29 vai dizer assim, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que você tem que fazer? Arranque-o. Que coisa, irmãos? Ó, só para pontuar você que está de casa. Eu não estou mandando você arrancar seu olho agora, tá? Não estou falando isso. Daqui a pouco vai ter gente que vai estar arrancando o olho dentro de casa, né? E vai falar, não, mas foi o pastor que mandou. Não é isso, não. Arrancar o seu olho é uma expressão. Porque, irmãos, o que a gente presencia, não sei se vocês já viram. Vê se vocês vão concordar com vocês já presenciaram isso. Eu vejo toda hora acontecendo. Um senhorzinho na rua, passa uma menininha nova na frente do senhorzinho, tem o senhorzinho que para, ainda bota a mão nas cadeiras e fala assim, ó. E olha pra menina. Vocês já viram isso? Sim ou não? Não dá vontade de falar assim, ah, mas que senhorzinho sem vergonha, não dá vontade de falar, pessoal. Mas Deus olha pra ele e fala, filho, pare, não fala. Né? Mas dá vontade de falar. A pessoa para com a mão na cadeira e olha ainda, e fica olhando. E se deixar, ainda mexe ainda. Então a pessoa que fala assim, até um homem casado, por exemplo, né? Passou uma mulher, o homem vai ficar olhando pra mulher. Então você vê, a pessoa fala, ai, mas eu não consigo, é da minha carne. Eu não consigo, é do meu desejo. Olha o que a Bíblia manda você fazer então. Arranca seu olho. Sabe por quê, pessoal? É melhor você entrar no reino do céu sem olho do que o teu corpo inteiro ser jogado no inferno. É muito melhor. Irmão, entra cego, entra manco, entra sem uma mão. Irmão, entra sem só o tronco. Mas é melhor você entrar do que o teu corpo ser jogado lá no inferno. Porque no inferno vai ter muita gente que vai ficar para trás e vai passar muita coisa no inferno. Você sabe o que é a pessoa implorar a morte e a pessoa não morrer, pessoal? A pessoa fala, meu Deus, eu quero morrer, mas não vai morrer. Vai continuar sofrendo no inferno. É isso que eu quero que você entenda. Ele vai falar mais aqui, ó, versículo 29, né? Ele vai dizer aqui, ó, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado aonde, pessoal? No inferno, foi como eu falei. 30. E se a tua mão direita, olha aí você que furta também, né? Até essa mensagem para alguns que até fazem a obra de Deus. Se você tem o costume de roubar coisa, de pegar coisa, até na sua igreja, tá? Olha o que vai falar aqui para você agora, ó. Diz aqui, ó. E se a tua mão direita te escandalizar, o que manda fazer? Corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que o teu corpo seja lançado aonde? No inferno. Fala assim, misericórdia. É isso aqui que eu quero te mostrar, irmãos. A Bíblia nos ensina, irmãos, que é muito mais importante a nossa salvação do que qualquer coisa. É isso que a Bíblia está ensinando para mim e para você. Então, se a minha mão me faz pecar, o que ele manda eu fazer? Corta a mão, mas que você receba a tua salvação. Eu quero te explicar isso aqui nessa noite. Tem gente que está perdendo a salvação por aí, porque não está cumprindo aquilo que Deus mandou a pessoa cumprir. Os desejos da carne estão se manifestando na vida da pessoa, e a pessoa está cada vez mais colocando cada vez mais o pezinho no inferno. Cada vez mais o pezinho no inferno. E quando chegar aquele grande dia, seja na volta de Jesus, ou seja, quando você morrer, quando chegar esse grande dia, você não vai conseguir estar no reino dos céus com Jesus. Você vai estar aqui, no lago de enxofre. A Bíblia diz que os dentes chegam a ranger, pessoal. Olha que coisa forte. Então eu quero que você entenda isso aqui nessa noite, irmãos. Se você fala que não consegue, que não dá, que é difícil, irmãos, eu acho que você tem que começar a rever os seus conceitos. Se uma bebida está te parando, eu não consigo, porque quando eu olho para a bebida, me dá uma coisa, você tem que mudar alguma coisa na tua casa. Se você tem problema com bebida, mas continua tendo um lugar na tua casa lá separado para bebida, você vai continuar bebendo. Eu sou de Jesus hoje, mas é só um cantinho da bebida, eu nem mexo lá. Uma hora que não vai te alimentar. Isso a tua mente vai começar a ser alimentada e tu vai mexer na bebida de novo. Não, meu problema era o cigarro, mas eu não fumo mais. Matei um maço de cigarro que está jogado lá. Uma hora isso vai te alimentar. Você tem que fugir da aparência do mal. Porque quando chegar o grande dia, o arrebatamento, você não vai estar com Cristo assim desse jeito. Não adianta. Igual as pessoas costumam dizer aí, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Coisa nenhuma, irmãos. Não pense dessa maneira, não. Se você já foi batizado, porque eu vou ser salvo porque eu fui batizado. A Bíblia fala, não, negativo. Isso aí é um passo para você ser salvo. É uma ordenança.
Agora entenda, se você não andar no caminho com Deus, você não vai receber a sua salvação. Para você ser salvo, vocês têm que entrar na linha com Deus. Senão não há salvação. Amém, pessoal? E para isso não existe tempo de evangelho, tá? Não tem nada a ver. Eu vou ser salvo porque eu tenho 40 anos de igreja. Tem nada a ver isso. Você pode ter 50 anos de igreja. Uma pessoa entrou com 3 meses na igreja. A pessoa está na linha, está lá no primeiro amor. Você está com 40 anos, já perdeu o teu primeiro amor, não ora mais, não busca mais, não está mais com Deus, vem para a igreja quando quer. Fez frio, você não vem para a igreja. Choveu, você não vem para a igreja. Ou até você que tem anos na igreja e talvez você foi até, teve uma decepção dentro da sua igreja. Você olhou mais para o homem do que para Deus. E você abandonou a casa de Deus por causa de uma pessoa. Mas eu tenho 20 anos de evangelho que eu tive. Não vai adiantar nada. O de 3 meses vai correr no céu e você vai ficar aqui sofrendo. Então essa decepção que você teve na sua vida, seja com o pastor, seja com o obreiro, com algum membro da igreja, alguém que te levou para a igreja, você teve uma decepção, irmão, você está olhando para o lugar errado. Você tem que olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Você não tem que olhar para o homem. Você não tem que olhar para a pessoa que te levou para a igreja. Você tem que olhar para Jesus. Jesus não tem nada a ver com tudo que você passou e que você viu. Corre para casa de Deus, porque ainda dá tempo. 2 Coríntios, vamos lá, para a gente terminar. 2 Coríntios, capítulo 5, lá de onde nós começamos. 2 Coríntios, capítulo 5. E só para pontuar, tá, pessoal? Pastor, o senhor está querendo colocar medo na gente? Tô. Poxa, pastor, é medo? É temor. Tem que ter. É claro que você tem que ter amor em primeiro lugar, mas tem que ter temor também. De vez em quando é bom essa mensagem aqui. Você vai ver domingo. Domingo você vai ver. Domingo sai de baixo, irmãos. Fala assim, misericórdia. Mas você não pode só ter espírito de temor, tá? Você vai ver que lá em 2 Timóteo 1,7 vai falar. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, tá? Ele nos deu espírito de fortaleza. Você tem que criar dentro de você uma fortaleza. Não que você não tenha que ter temor a Deus, tem que ter, né? Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Mas não venha para o evangelho só por causa do medo. Mas tem um pouco de temor também, porque quando chegar o dia, você pode ficar aí. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vai dizer assim no verso 7, ó. Diz assim, ó. Porque andamos, por quê, pessoal? Por fé, e não pelo quê? E não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com quem? Com o Senhor. Você tem que ter esse desejo, tá, pessoal? Tem que ter esse desejo de Jesus voltar. Tem gente que fala assim, tomara que Jesus não volte agora. Que esse é comportamento de crente? Tomara que Jesus não volte agora. Não, agora não. Porque Jesus se voltar agora, e como é que vai ser? A minha vida ainda não está muito direita. Tem uma coisa errada aí, irmãos. Não. Tomara que Jesus não volte agora, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, porque ainda tem muita gente ainda para converter, porque a minha família, hoje é culto da família, né? Porque a minha família ainda não está convertida. Cadê, irmão? Cada um com seus problemas. Você tem que pregar o evangelho na tua casa, o tempo é agora. Agora é hora de você pregar, de você falar da palavra, de você falar o que está escrito na mensagem de Deus. Agora é a hora. Agora, irmãos, quem não quer saber de Jesus, irmãos, cada um sabe que a salvação ela é individual. Então, Deus te deu uma promessa, que vai salvar sua família, que vai salvar sua casa. Você tem que segurar essa bênção de Deus. Mas entenda, não impeça de Jesus voltar no reino dos céus. De voltar para cá, para a terra do reino dos céus. Não impeça. Se for de Jesus voltar, Jesus, Maranata, pode vir, Jesus. Eu estou aqui preparado para o Senhor. Eu estou aqui para esse grande dia. Amém, pessoal? E Jesus vai te abençoar. Aí vai dizer assim, pessoal. Onde que eu parei? Versículo 9 agora, não é isso? Verso 9. Diz assim, ó. Pelo que muito desejamos também ser ele agradáveis, quer presente, quer ausente. Verso 10 agora. Preste atenção agora, pessoal. Versículo 10. Porque todos, aqui fala todos ou alguns? Todos devemos comparecer aonde, pessoal? Ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou o quê? Ou mal. Fala assim, misericórdia. Irmãos, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Ninguém vai ficar isento disso. Pensa só, como um púlpito aqui, né? Jesus assim na sua frente, pessoal. Hoje ele é só advogado, como diz alguns estudiosos e alguns pregadores. Mas amanhã ele será o quê?
O juiz. Pensa nele assim, pessoal, né? Não sei se uma capa preta, porque Jesus é tão bonito ao alvo, mais que a neve, né? Mas pensa no Jesus na sua frente, ali como se fosse um juiz, julgando vocês, tudo que você fez na vida. E atrás, igual naquele banner ali, ó, pensa só, passando um telão, tudo que você fez na sua vida aqui. Tudo que você fez. Quem não é batizado, por exemplo, vai passar a tua vida toda, vai demorar mais um pouco, tá? Para você que não é batizado, vai passar a tua vida todinha no telão. Você vai ficar mais um pouquinho na fila do que a gente que é batizado. Você vai demorar mais um pouco. Talvez a gente aí uns 10, 20 minutos, você deve ficar aí mais ou menos umas 10 horas lá na fila lá. Né? Vai passar a tua vida toda, porque tu não foi batizado. Agora, para quem é batizado, começa dali. Nós somos crentes, cristãos. O teu telão vai passar a partir dali, porque o que você fez do batismo para trás, para Deus está tudo certo. Acabou. A tua vida vai passar no telão dali, pessoal. De quando você foi batizado até o dia da sua morte ou até a vinda de Jesus. Aí vai passar no telão tudo que você fez. Agora, pastor, mas eu fiz, mas eu me reconciliei, agora eu estou bem com Deus. Ou se não, hoje, pastor, eu estou me reconciliando com Deus. Aí sim, Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Mas todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Pastor, até o senhor? Meu irmão, eu estou aqui. Misericórdia. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta de cada alma, de cada ovelha dele. Cada uma delas. Eu vou dar conta. Aí tem você de casa aí também, que faz parte daqui da igreja, que fala, pastor é chato, quando eu falto ele manda mensagem. Eu que sei que aqui me espera no reino dos céus. Amém, pessoal? Por isso que eu estou sempre ligando, estou querendo saber como é que tá, tudo bem, né? Não é que eu sou chato, mas eu quero ter um rebanho de ovelhas, né, cuidada com muito amor e carinho, para quando chegar no grande dia, eu ter acesso ao reino dos céus também. Amém, pessoal? Esse é o maior prazer de Jesus e de um pastor também, que você esteja na casa do Senhor, para quando chegar o dia do juízo final, o seu julgamento, que você vai passar, eu vou passar, o missionário vai passar, todos nós vamos passar, quando chegar esse dia, que você possa estar salvo conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus, que Ele merece.